Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar oficialmente a ver a técnica de projeto de algoritmos chamada divisão e conquista. Por que eu digo que a gente vai começar oficialmente? Porque tanto em cursos anteriores, quanto no começo desse curso, a gente já viu, sorrateiramente, um ou outro exemplo de algoritmo de divisão e conquista. Em particular, na primeira aula, a gente viu e projetou juntos um algoritmo recursivo para multiplicação, usando a ideia da divisão e conquista, mesmo que naquele momento eu não tivesse formalizado os passos dela e tal. E também, na aula que a gente revisitou busca, a gente viu busca binária, e busca binária é um algoritmo de divisão e conquista. Tá? Então ela tá permeando aí, né? Mas eu vou começar agora falando dos passos dela de um modo um pouquinho mais regrado, um pouquinho mais formal, e daí a gente vai para alguns exemplos clássicos. Tem um exemplo central da aula de hoje que é o merge sort. É um algoritmo de ordenação clássico que vocês já viram lá em AED2. O foco hoje vai ser revisitar ele, focando na técnica e nas análises. Então a gente não vai entrar em todos os detalhes que a gente entrou de implementação lá em AED2. É uma abordagem um pouquinho diferente. E dando tempo, no final a gente vai falar de um outro probleminha, que é mais simples até, mas para praticar a técnica mesmo. Tá? Mas vamos lá então. Qual que é a ideia desse método, até para a gente aplicar na sequência, para a gente construir junto o merge sort? Ela tem três etapas. Apesar do nome falar divisão e conquista, para conseguir uma solução para o problema original, para o problema que a gente quer resolver, a gente tem que achar uma maneira de dividir ele em subproblemas do mesmo tipo. Quebrar a entrada de algum jeito, às vezes é óbvio, às vezes nem tanto, mas de algum jeito que depois que eu quebrei, os pedaços ainda são o mesmo problema, só que menor. E depois que eu fiz isso, eu conquisto recursivamente. Literalmente a implementação mais simples é chamada recursiva sobre aqueles pedaços de entrada. Tá? Lembrando sempre que recursão que não tem caso base não para. Então eu tenho que saber reconhecer o que é um pedaço pequeno bastante para que a resposta possa ser dada diretamente, como caso base, senão a chamada recursiva vai para infinito. Uma vez feito isso, para o método de divisão e conquista funcionar, essas soluções de problemas parciais, essas soluções de subproblemas, têm que ser úteis de alguma forma para eu resolver o problema original. Tá? Não basta dividir e conquistar recursivamente. Se o que eu ficar em mãos, e para alguns problemas isso é verdade, não me ajudar de nenhuma forma a resolver o problema original, eu não consigo um algoritmo interessante. Tá? Então a última etapa aqui é combinar as soluções. Eu pego as soluções daqueles subproblemas e de alguma forma elas têm que me ajudar a resolver o problema que eu tinha antes. Vamos começar então com o algoritmo merge sort aqui, projetar ele juntos, aplicando essas técnicas. Tá? Eu vou começar com um exemplo bem bobinho assim, só para a gente pegar a ideia. De novo, essa não é uma aula focada no merge sort. Eu vou supor que a maior parte de vocês, se não todos, já viu lá em AED2 o merge sort com muitos detalhes. Por isso eu vou me permitir um pouquinho mais rápido, focando na técnica de projeto e nas ferramentas de análise. Merge sort é um algoritmo de ordenação, então o que a gente quer é ordenar um vetor. Considerem que a gente tem um vetorzinho V aqui com os inteiros 5, 4, 1, 3, 6, 2 e 7. Tá? Então ele tem esses inteiros fora de ordem, podiam ser outros, tá? Podiam ser números não consecutivos, vocês vão reparar que aqui é consecutivo, só para facilitar o exemplo. Quaisquer inteiros, quaisquer valores comparáveis ali que eu possa ordenar. Eu vou começar dividindo. A primeira etapa é dividir, e o merge sort é um algoritmo de divisão e conquista para ordenação que faz a divisão mais simples que a gente consegue imaginar, que é, define um índice ali no meio, e eu digo ali no meio porque posso ter questão de arredondamento, como a gente vai ter aqui, mas basicamente define um índice no meio de modo que à esquerda desse índice eu tenho o primeiro subproblema, à direita eu tenho o segundo. E isso satisfaz aquilo que eu falei, Olha, não só eu dividi, mas eu mantive esses subproblemas do mesmo tipo que o problema original. Ainda quero ordenar, só que agora eu quero ordenar vetores menores, vetores que têm ali aproximadamente, a menos dessa questão de arredondamento, metade do tamanho do original. Então eu dividi aqui, esse cara aqui, vai ser o meu VL, a parte à esquerda, VLeft aqui, e esse vai ser o meu VRight, a parte da direita. Essa foi a divisão. A conquista recursiva
é, como eu falei, chamar recursivamente o algoritmo, e daí eu simplesmente chamo a função para esse cara aqui, chamo a função para esse cara aqui, e eles vão me devolver o VL e o VR ordenados, tá? Eu estou fazendo de modo bem intuitivo, mas aqui eu estou supondo que foi chamada, né, foram feitas as chamadas recursivas. Então, embora originalmente o VL tivesse esses elementos nessa ordem, o VR, o 6, o 2 e o 7 naquela ordem, depois das chamadas recursivas eu vou ter aqui o VL como 1, 3, 4, 5, né? Esse é o meu VL após chamadas, e aqui 2, 6, 7. E agora a gente chega no procedimento que dá nome ao merge sort, né? Ele chama merge sort porque é intercalação por merge. Desculpa, é ordenação por merge, que a gente traduz para intercalação. A palavra se infiltrou ali. Que a gente traduz para intercalação, né? Que é justamente o coração desse método, depois que a gente fez a divisão, do jeito mais simples possível, é, a partir de dois subvetores ordenados, combinar numa solução do problema original. E isso funciona por quê? Tá? E a gente vai ter que falar da intercalação com mais detalhes na sequência, então vamos pegar bem a intuição dela aqui. Isso funciona basicamente porque obter um vetor ordenado a partir de subvetores ordenados é mais fácil. No sentido que eu posso simplesmente percorrer esse cara da esquerda para a direita, percorrer esse da esquerda para a direita, e como eles estão ordenados, eu sei que os menores elementos de cada um estão aqui na posição inicial, no começo, por exemplo, né? E daí basta comparar esses dois para saber quem que eu copio. E daí eu repito isso, né? Eu repito isso, quer dizer que esse algoritmo vai ser iterativo, o que quer dizer que no nosso futuro próximo tem uma prova de corretude, desculpa. Tá? Mas agora vamos pegar a ideia do intercala, né? Então eu vou percorrer os dois da esquerda para a direita, enquanto eu tenho aqui o V, onde eu quero dar a resposta, também um índicezinho aqui. No caso aqui eu vou usar o índice I, aqui o índice J e aqui é um índice K. Né? Então vamos simular isso aqui para a gente pegar a intuição do intercala. Eu começo olhando aqui, olha, 1 e 2, quem que é menor? É o 1. Né? Então eu copio o 1 para cá e eu avanço. Eu não vou ficar reescrevendo o K toda hora, mas eu avanço o K e eu avanço o I. Né? Agora eu estou olhando a partir dessa posição. Esse cara continua sendo um subvetor ordenado, aquele também, então eu comparo as posições iniciais deles. Né? No caso, o 3 com o 2, quem que é menor agora? 3 e 2 é o 2, né? Então agora quem vai avançar é o J. O K avança de novo, né? Eu copio o J, o K avança, o J também avança, e agora eu estou olhando para esse subvetor 3, 4, 5 e para o subvetor 6 e 7. Comparando o 3 com o 6, o 3 é menor. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Não é em punição a quem chegou atrasado, é só porque a gente acabou de ver a ideia, né? Então, só para não ficar tão demorado cada passo. Bem, entre o 3 e o 6, o 3 ganha. Então vem aqui o 3 e eu avanço aqui. Comparo 4 com 6, ou 4 ainda é menor. Então, avanço o I de novo, avanço o K. Né? Agora eu estou comparando o 5 com o 6, quem que ganha? O 5. Né? E daí, o conceito é o mesmo, na hora da implementação a gente vai ver que tem que tomar um cuidado, porque esse subvetor acabou sendo que aquele ainda existe, né? Ainda tem elementos. Então eu tenho que copiar o que sobrou lá, né? Já que esse cara acabou, todos os que sobraram são maiores, e daí eu copio o que sobrou lá, o 6 e o 7. Tudo bem, gente? Então isso foi para relembrar a ideia do intercala, que é o coração do nosso merge sort. Então, repetindo, eu tenho aqui o vetor V, faço a divisão mais simples possível, é só um índice, calculo o índice do meio, divide esquerda e direita. Conquisto recursivamente e depois eu combino fazendo a intercalação. Como a gente viu, percorrendo aqui e ali, intuitivamente, esse algoritmo vai dar linear no tamanho do vetor, porque eu basicamente percorro cada subvetor uma única vez, então vai ser um algoritmo bem rápido para fazer a intercalação. Tá bom, então pegamos aquele método e aplicamos na ideia aqui para fazer o merge sort. Deixa eu escrever pseudocódigo agora. Deixa eu escrever pseudocódigo agora para a gente avançar nas partes de análise e tal. Então, o pseudocódigo do merge sort, que vai ser útil para a gente até o final da aula, então vou deixar ele nesse cantinho, é o seguinte: merge sort de V aqui. Vocês vão ver
para quem lembra, né, do que a gente viu lá em AED2, que aqui eu vou apelar mais no pseudocódigo, então vai ser um pouco mais alto nível do que o merge sort que vocês já viram. É a mesma ideia, a mesma semântica, mas eu vou apelar um pouquinho mais. Então eu vou testar aqui, olha, se n menor ou igual a 1, é o caso base, né? Olha, se eu tenho um único elemento, apenas retorne, porque ele está trivialmente ordenado. Se N0 ou N1 está trivialmente ordenado, mas eu preciso colocar, quando a gente quer fazer alto nível as coisas, ainda assim é bom deixar as coisas claras, né? Então eu vou dizer que N é igual a tan de V, tá? Para facilitar, para não ter que ficar escrevendo tan de V toda hora, essa é a minha convenção. Por isso que eu estou testando esse N aqui, é o tamanho do meu vetor. Bem, se ele não é menor ou igual que 1, quer dizer que ele tem um tamanho que dá para dividir. 2 ou mais elementos dá para dividir, né? Então eu vou fazer a divisão, tá? Bem alto nível aqui. Eu vou fazer aqui VL e VR, esse parzinho aqui, vão receber aqui as metades esquerda e direita de V. E aqui eu quero deixar dialogando com o que a gente já viu lá em AED2, tá? Não que vocês tenham que lembrar, mas eu ajudo a memória de vocês. Quando a gente faz a coisa em pseudocódigo, a gente pode se permitir deixar um pouco mais leve, se a gente mantém a essência do algoritmo e não fica entrando em tantos detalhes de implementação. Então, do jeito que eu estou falando aqui, pode sugerir que eu estou copiando a primeira metade do V para o VL e a segunda metade para o VR. E eu poderia fazer isso e daria um merge sort correto e tal. Quando a gente foi implementar isso lá em AED2, a gente até evitou copiar. O que a gente fez foi só brincar com os índices e convencionou. Né? Calcula o índice do meio, do início até o índice do meio é o primeiro subvetor, do índice do meio até o final é o segundo. Tá? Então nem precisa ser uma cópia, mas daí na hora de implementar, vai do gosto de quem está fazendo. No pseudocódigo a gente deixa um pouco mais aberto ali. Então, para todos os efeitos, o VL agora tem a primeira metade, o VR a segunda metade. E daí vem a conquista recursiva, né? Então eu vou chamar aqui merge sort de VL, merge sort de VR. Então, nesse ponto do código aqui, eu suponho que esses dois caras foram ordenados recursivamente. E agora falta combinar, e eu vou dizer que V recebe o que quer que seja que o intercala devolve. O intercala vai receber VL e VR, vai fazer a intercalação dos dois e devolver o V ordenado. Tá? E aí acabou, né? O merge sort nem tem return do jeito que eu fiz, porque eu estou convencionando que ele simplesmente, o vetor que ele recebeu volta ordenado. Né? O merge sort é isso aqui. Como eu falei antes, o coração dele está no intercala, né? É a parte mais caixa preta daqui, né? Isso não é caixa preta porque isso aqui é a própria recursão. Essa função vocês conhecem, é essa função aqui. Só estou chamando para vetores menores, né? Agora aqui não, aqui eu realmente estou escondendo o jogo, vamos abrir esse jogo agora.